dia, boa tarde, boa noite. Olha só quem tá aqui comigo hoje. Hoje eu trouxe ninguém menos, ninguém mais do que Bia Previtali. Bia, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, professora, é um prazer. Finalmente tá dando certo. Finalmente. Dizer uma coisa para você. Eu sempre convido vários alunos, vários ex-alunos, na verdade, todos os meses. E a agenda de vocês é sempre super complicada. Então, tá tudo certo, Bia. A gente tentou muito e eu tô muito honrada e muito feliz que hoje chegou o nosso dia para essa conversa. Também, eu tô muito feliz que tá dando certo, assim. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar e engraçado, vindo para cá, eu tava lembrando, eu lembro, assim, acho que foi a nossa primeira ou segunda aula de filosofia no colégio. Eu lembro que era segunda-feira à tarde. Tava todo mundo, meu Deus do céu, saco cheio, eu vou ter aula das 7 da manhã até as 7 da noite, encarar a filosofia logo depois do almoço. Aí eu lembro que eu acho que foram 2 ex-alunos que tinham passado na faculdade, alguma coisa assim, e você tinha falado, olha, daqui a pouco são vocês, né? Aí a gente lá no primeiro ano, imagina, né? E olha só, não só eu fui a pessoa que foi visitar dali 3 anos e agora, depois de tanto tempo de formada, né? Não dando idades aqui, mas pelos meus cálculos, acho que já bateu 10 anos. A gente fica, meu Deus do céu, é verdade. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido, muita coisa que a gente ouve, que enfim, os pais, os professores falando. A gente tem que dar um pouco de crédito porque eles já passaram por isso. A gente não pode sempre olhar no alto da nossa arrogância e falar, não, comigo não vai ser assim. Não passa tão rápido. Eu vou ser jovem sempre. Não, não é. Passa rápido demais. E já que você está trazendo essa memória tão bonita, porque olha, vamos combinar. Segunda-feira após o almoço, aula de filosofia só para os fortes, né? Era. Quais as memórias que você tem da escola, Bia? Que lugar a escola teve na sua vida, no seu desenvolvimento? Olha, eu acho que a escola foi... É meio difícil de falar de tão importante que foi. Porque eu entrei no colégio na quinta série, e aí, enfim, fui conhecendo várias coisas que eram oferecidas ali, e eu lembro que meus pais sempre me falavam, olha, a gente está te dando a melhor educação que a gente consegue te proporcionar aqui da região, você vai roer até o tutano do osso. E foi exatamente o que eu fiz. E eram tantas oportunidades que eram apresentadas ali, mas assim, para destacar, eu acho que coisas que principalmente me ajudaram a moldar quem eu sou e foram essenciais para minha carreira, a parte dos idiomas. Eu lembro que o colégio na época tinha um curso específico para inglês avançado. Obviamente, eu aproveitei as outras línguas oferecidas ali, mas o inglês foi essencial. Foi isso que me ajudou, por exemplo, a conseguir a vaga no escritório que eu tô hoje. E um evento, eu acho que é um evento quase canônico de, sei lá, 50% das pessoas que fazem direito são as simulações de ONU. Eu lembro que eu não sabia que isso existia logo que eu cheguei no ensino médio, e aí um amigo me convidou para participar porque isso valia ponto para uma matéria do currículo técnico que ele cursava lá na escola, né? E eu me apaixonei por aquilo. E eu enfiei na cabeça, eu vou ser diplomata. Olha. E aí eu comecei a meio que moldar enfim, os meus interesses, as minhas leituras, as minhas aptidões, pensando nisso, eu vou ser diplomata. Eu lembro que, inclusive, teve um teste vocacional, eu acho que isso foi antes do ensino médio ou no primeiro ano, eu não lembro exatamente, acho que foi um pouquinho antes, que eu lembro que a minha parte de biológicas, ela tinha dado extremamente alta, minha aptidão para biológicas, porque a minha mãe é dentista, os meus irmãos agora, eles se formaram, um é médico e o outro é veterinário. Nossa, que bacana! Então, é uma veia muito forte lá em casa. Mas a minha
eu não lembro exatamente qual que era o campo, mas eu lembro que o gráfico de biológicas estava aqui no topo e o de humanidades estava aqui. Eram muito próximos e muito altos. Aí eu olhava para aquilo e pensava, o que é que eu posso fazer com isso daqui, né? Porque essa coisa de participar dos debates e falar de relações internacionais, questões internacionais, e o colégio sempre teve muito esse foco internacional, né? Os debates que a gente trazia, o modo como as matérias eram abordadas, isso abrindo parênteses, eu acho engraçado que a partir de um certo ponto a gente começa a ter aquelas aulas preparatórias, estilo cursinho para vestibular, né? E eu sinceramente acho uma pena quando isso vai ficando cada vez mais cedo no currículo, porque é o que eu não lembro. Olha, não só é o que eu não lembro, como é o que eu faço questão de esquecer. Porque eu era muito boa em metabolizar conteúdo. Eu ia muito bem nas provas, eu tenho total ciência de que eu era muito boa naquilo. Mas não ficou nada. Só ficou o estresse. Olha que coisa interessante e importante isso que você está dizendo. Porque as escolas, muitas vezes, acabam colocando toda a vida, né, principalmente no ensino médio, em função dos resultados dos vestibulares. E, de repente, a gente está jogando pela janela o mais precioso. O que era o mais precioso, Bia? Eu acho que eram os debates em sala de aula. Eu acho que os debates que eu tinha com os meus amigos fora de sala de aula também. Tanto é que, assim, eu acabei indo para o curso de inglês, para os debates da ONU, justamente por influência dos meus amigos. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu fui muito feliz nas amizades que eu fiz lá, e muitas dessas amizades eu consigo manter até hoje. Eu acho que isso é um privilégio. São pessoas que me viram por todas as fases da vida. Eu já fui no casamento de uma amiga, eu fui em formaturas de vários amigos, então eu acho que isso é muito, muito que fica. E o que era tratado nas aulas, assim, às vezes alguma coisa que surgia, às vezes uma questão que era tratada de uma maneira um pouco diferente, às vezes era um conteúdo extremamente curricular e que chamava muita atenção. Eu lembro que, assim, essa coisa da filosofia, eu gosto muito de olhar ao meu redor. E eu lembro que as aulas de biologia, por exemplo, quando começavam a falar sobre os tipos de plantas, e quando o professor explicou sobre as orquídeas, como é que funcionava a reprodução, coisas diferentes sobre as orquídeas, aí eu lembro que eu chegava em casa, olhava para o jardim da minha avó ali, eu ficava, nossa, então é assim que funciona. É esse jeito diferente de entender o mundo, né? E foi com base nesse jeito, assim, diferente de entender o mundo que eu fiquei, eu quero fazer parte desses debates, eu quero fazer parte de um cenário internacional, algo que vá fazer uma diferença, né? Tão idealista naquela época. Aí eu pensava, o que é que eu vou fazer quando tudo aqui passar? Porque foram 3 anos muito intensos. Aí eu pensava, eu vou fazer direito, então, porque é um curso de humanidades que tem um escopo muito amplo. E porque, na minha época, meu entendimento da época, e assim, olhando depois de tanto tempo, né, é fácil você perceber o quão pouco você sabia, mas o meu entendimento na época é que eu não teria as mesmas oportunidades se eu cursasse algo que fosse mais direcionado para a carreira que eu queria na época, como, por exemplo, relações internacionais. Aí eu brincava, se tudo der errado, eu viro advogada. E deu errado, porque eu não só sou advogada, eu não trabalho mais com isso, mas agora eu trabalho... Eu demorei um pouquinho para me encontrar, porque eu gostava muito da parte de direito internacional, mas o direito tradicional mesmo... eu nunca gostei tanto. Eu sempre gostei muito de coisas de história, coisas de sociologia, matérias com uma pegada mais antropológica. Agora, a lei seca ali, eu nunca gostei. Mas, num dado momento, eu comecei a ter acesso às competições internacionais. Dentro da graduação. Dentro da graduação.
Até que isso me levou a ser estagiária em um escritório especializado em direito digital. Nossa, mas pera lá, vamos fazer algumas perguntas. Que interessante essa jornada. Primeiro que a gente desmistifica essa ideia de que, nossa, eu gosto de tudo e como aquela memória que você trazia do ensino médio te manteve na graduação, né? Porque assim, vou te fazer uma pergunta que é assim, você pensou em algum momento em largar o curso de Direito? Porque você olhou e falou, não é muito isso que eu quero? Não, nunca pensei. É que eu sou muito teimosa porque eu foi literalmente sangue, suor e lágrimas pra entrar ali na USP. Sim. E eu sou muito teimosa, assim, de novo, se eu agarrei aquele osso, eu vou roer ele até o final. Mas qual que é a parte dele que eu gosto? E tinha partes que eu gostava. Uhum. Só que a parte que eu gostava era muito pequena, perto do que eu teria que enfrentar no meu dia a dia profissional. O que eu gostava era a exceção, não era a regra. Você sabe que você está me fazendo lembrar uma conversa de uma entrevista com o Felipe Santaella. E ele fala um pouco sobre isso dentro do curso de medicina. Também o quanto... ele usa a mesma metáfora com relação ao osso, né? Muito interessante a gente também retomar isso, porque muitas pessoas acabam largando o curso por não entenderem essa diferença e essa proporção, né? Então tem muita gente que fala assim, eu saí desse curso, saí deste curso, saí daquele curso, ainda não sei exatamente o que eu quero, porque tem uma tendência em considerar que tudo tem que ser muito saboroso. Não é bem assim, né, Bia? Não, não é. E eu acho que esse foi uma das outras coisas também. Você me perguntou o que é que ficou do colégio. Foi isso também. Eu acho que a disciplina, essa questão de... Tem coisa que você precisa encarar. Tem coisa que você precisa fazer, que você precisa criar ali uma casca grossa para depois você conseguir aproveitar o resto. Porque senão você não aproveita. Então, assim, no direito eu sou uma pessoa muito feliz no que eu faço. Tanto é que, assim, eu tenho a oportunidade de lidar com temas incríveis. Eu trabalho com proteção de dados pessoais e privacidade e agora cada vez mais com inteligência artificial. Nossa, eu tenho muitas perguntas para te fazer. Imagino, mas é que qual é a beleza dessas áreas? É que ao mesmo tempo em que você é uma disciplina que ela é extremamente especializada, você precisa ter um conhecimento técnico muito grande, que na minha época a faculdade, por exemplo, não me passou. Sim. A nossa lei de proteção de dados, por exemplo, ela entrou em vigor quando eu estava no meu 4º ano de faculdade. A nossa Agência Nacional de Proteção de Dados, ela só começou a atuar mesmo em 2020. Ou seja, era cedo demais para ter algum tipo de ter experiência assim e tarde demais para ter tido alguma coisa na estrutura curricular da faculdade. Então, quando todo mundo fala aquilo de cheguei quando era mato, eu literalmente estava lá ajudando a capinar, eu era estagiária. Que sensacional. E esse é o tema do século XXI, né, Bia? E me conta como é que você foi parar nisso? Foi justamente por conta de uma dessas competições, que era uma competição, que é a Price Media Multicourt, que ela é organizada pela Universidade de Oxford, e ela é muito centrada no que a gente chama de Media Law, que é com relação a principalmente privacidade, mas especialmente liberdade de expressão em ambientes digitais, questões relacionadas, com um viés muito forte em direito internacional dos direitos humanos. E aí, uma competição de direito em que você tem um caso fictício e você acaba montando um time e é sorteado ali que é na hora das rodadas orais, na hora de escrita mesmo das peças, se você vai representar as vítimas ou se você vai representar o Estado. Sempre uns casos bem complicados, assim, de às vezes um problema de um post numa mídia social que dá origem a um protesto, que levou a
a morte de alguém, é um acidente, como que se responsabiliza, essa pessoa que está sendo responsabilizada pode ser responsabilizada por aquilo. E eu acabei fazendo até o meu TCC com relação a casos assim de liberdade de expressão em redes sociais. Mas eu acabei indo para esse lado, né, porque a questão da privacidade, do direito digital de uma maneira geral, ela estava ficando cada vez mais forte. Foi uma das minhas colegas de equipe, que ela era estagiária no escritório, e eu estava procurando há muito tempo, eu só fui conseguir, foi meu primeiro estágio, que eu consegui no comecinho do 5º ano, e lá fiquei. Em fevereiro eu completo 7 anos no escritório já. 7 anos, que bacana. Nossa, esse é um tema para mim bastante sensível, né? Eu tive em 2 momentos da minha vida o impacto disso na minha própria profissão, na minha vida pessoal, enfim. Uhum. E uma das questões que as pessoas que estão fora, né? E você vai poder me dizer como é que porque você tem contato com outras pessoas vítimas dessa mesma situação, né? Eu sou de uma geração que olhou a internet e a internet ela era sinônimo de mentira, né? Então aquilo que estava na rede era uma mentira, então era uma brincadeira, era era algo que não, um café com leite, alguma coisa que a gente não precisava considerar aquilo com relevância. Eu me lembro a primeira notícia de um caso que uma postagem foi usada como uma prova dentro de um processo judicial. Então, existiu um tempo em que eram 2 mundos completamente distintos e um não interagia com o outro. Sim. Mas embora muita coisa tenha andado nesse processo, a gente ainda tem uma grande parte da população, em todas as classes sociais, que tem essa sensação de que aquilo que se faz nas redes sociais não tem impacto, porque se o outro não olha nos meus olhos, ele não sabe exatamente quem fez aquilo, e não se responsabiliza sobre isso, sobre aquilo que faz. Nesses últimos tempos em que essas legislações, essa estrutura vem se consolidando, essa mentalidade inocente / irresponsável, ela se modificou. Como é que você vê isso? Eu gostaria de dizer que se modificou, mas assim, de novo, a minha opinião pessoal, eu não posso falar enquanto advogada, representando o escritório, representando, enfim, minha opinião enquanto cidadã mesmo. Eu gostaria muito que tivesse mudado, mas eu acho que isso vai ser sempre uma característica inerente de você estar interagindo com pessoas e não conviver no mesmo espaço que elas. Porque a nossa interação aqui, por exemplo, existe toda uma questão de ambiente, existe uma questão de como eu olho para você, como você me olha, a nossa postura corporal, o nosso tom de voz. Olha quantos elementos que você perde na interação no ambiente online. Você fica só com a palavra e no máximo com os emojis, no máximo com algum meme, e que não necessariamente vai passar o mesmo tipo de entonação, o mesmo tipo de piada, o mesmo tipo de significado designado por um grupo. Não necessariamente todo mundo vai ter ciência daquilo. Então, olha só quantas barreiras para desentendimento que existem. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tudo fica mais fácil quando você entende as regras. E isso é um dos debates, assim, inclusive, não sei se eu já comentei, mas eu tô fazendo mestrado, tô no meio do mestrado. Um dos debates que a gente tem, assim, é meio que regular, por exemplo, as redes sociais. Regular a inteligência artificial vai ser um eterno projeto de trocar a roda com o carro andando. Sempre vai ser assim, não importa quanto você tente, a legislação ela nunca vai estar ali no estado da arte. Mas a questão é, mesmo que eu não consiga ter a melhor legislação para, sei lá, acompanhar o estado das redes sociais e das inteligências artificiais até o primeiro semestre desse ano,
será que eu não consigo, pelo menos, ter regras gerais? Uhum. Será que a sociedade não consegue concordar com um mínimo aceitável, um mínimo denominador comum ali, um piso mesmo, que todo mundo consiga aceitar? Então, eu acho que é a partir encontrar esse chão comum aí que tá na melhor solução pra gente tentar enfrentar esse tipo de problema. Então, assim, obviamente não querendo trazer discussões legislativas e partidárias aqui, que eu acho que nem cabe, mas eu acho que existem coisas que elas precisam ser reguladas, e inclusive uma coisa que a gente fala, por exemplo, para os clientes, que a regra, ela não é uma limitação, a regra é um mapa. A partir do momento que você imagina, você tem uma folha em branco ali na tua frente, que ela deveria representar o terreno que você precisa seguir, mas eu não tenho as direções, eu não tenho as linhas de relevo, eu não tenho nada. Você tá literalmente às cegas. Você faz o que você quiser, na hora que você quiser, sim, mas por outra pessoa também pode fazer isso e vocês podem se chocar e a chance de dar problema é muito grande. Então, a partir do momento que eu defino como as áreas ali, o que é que pode ser feito, o que não pode ser feito, fica muito mais fácil de conviver. Sim. Hoje, qual é olhando de fora, eu vejo assim, tudo muito nebuloso. Hoje, quais são, Bia, os pontos que estão sendo discutidos nos congressos ou dentro das universidades? Assim, qual é o carro-chefe dentro dessa questão da proteção de dados e da inteligência artificial? Nossa, mãe, tanta coisa, professora. Eu acho que eu posso pegar são vários temas, e puxando um pouquinho aqui do que a gente tinha falado inicialmente, do porquê que eu gosto tanto do direito e do que eu faço também, porque mesmo que seja algo extremamente específico, ainda é muito multidisciplinar. Você tem toda uma questão, por exemplo, da inteligência artificial generativa, questão de direitos autorais. Fiz o videozinho, fiz o meme do personagem registrado lá. Botei a foto minha e dos meus amigos no estilo do estúdio famoso lá. Como que isso se deu? Alguém autorizou o uso desse tipo de informação? De onde que ela foi extraída? Vai haver algum tipo de remuneração para os artistas que tiveram seus estilos ou suas obras aproveitados? Isso é um tema que está sendo muito discutido, que está muito em voga. Tem o simples uso de dados pessoais para você ir treinando esse tipo de inteligência artificial. Eu acho importante reforçar aqui que inteligência artificial virou a palavra da moda, né? Sim. Tudo tem inteligência artificial, mas quando a gente está falando disso, a gente está falando, na verdade, de uma aplicação muito específica da inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa. Que é o quê? Ela é especificamente desenhada para transformar um determinado tipo de entrada, de input, que a gente chama, geralmente em texto, em outro tipo de entrada, em outro tipo de conteúdo, de saída, de output, que pode ser a resposta ali do seu chat GPT, do seu Google Gemini, pode ser uma imagem, pode ser uma música, enfim, a geração daquele conteúdo. Para você gerar esse tipo de conteúdo, além de toda a questão do direito autoral, você está tendo cada vez um uso maior disso pelas pessoas para fins particulares delas. Então, você tem muito uso de dado pessoal ali. Eu coloco a minha foto, eu vou colocando detalhes da minha vida que eu quero saber mais sobre, e, consequentemente, ele vai criando um perfil a meu respeito. E como é que eu lido com esses dados pessoais que são colocados ali dentro? Como é que eu faço uma governança adequada daqueles dados? Então, quando eu apareço, por exemplo, estou lá na rede social e aparece uma chamada: quem você foi na última encarnação? Faça o seu teste. É nesses espaços que esses dados vão sendo compilados, e não só, mas nesses também, quais são as armadilhas em que isso... Por exemplo, esse é um excelente exemplo. Eu não sei se eu gosto muito da palavra armadilha, porque eu acho que, assim, as pessoas
elas são inteligentes o suficiente para saber o que é que está sendo mostrado ali, no que elas querem passar a informação delas. Ninguém vai num negócio desse de descubra quem você era na sua vida passada, descubra qual é o tipo de batatinha chips que você é, coisa assim. Ninguém vai nisso esperando uma coisa séria, você só quer algo divertido e vou dar umas informações ali. Sim. E boa. Mas, na verdade, a partir desse momento, todas as informações que você coloca ali, por exemplo, o simples fato de você... Isso já acontece há bastante tempo. O simples fato de você autorizar que um certo aplicativo acesse as suas informações de rede social, já está tendo acesso a tanta coisa, e vão perguntar, Bia, como você sabe? Porque existe uma coisinha chamada política de privacidade. Não vou perguntar se você já leu alguma, porque eu duvido, eu mesma ajudo a escrever algumas e eu leio poucas das que eu escrevo. Porque é um negócio muito chato, só que ao mesmo tempo é muito necessário. Então, assim, eu não vou dizer que são armadilhas, mas são várias... Que nem a gente dá pros cachorrinhos aqui, são vários petiscos, são vários atrativos. Aí você fica, nossa, que legal, eu vou atrás. E nisso, os dados são coletados. Às vezes o simples fato de que você está interagindo um pouquinho mais, por exemplo, num site, aí depois você vai para outro site e o tênis que você estava vendo naquele primeiro, ele vai te perseguir durante um tempão, justamente porque existem pequenas informações que são armazenadas ali no seu navegador, que a gente chama de cookies, Sim. mas que estão, enfim, evoluindo, esse formato está mudando agora, que assim, são coisinhas muito pequenas, mas que justamente são percebidas como uma informação extremamente valiosa. E quanto mais você interage, quanto menos você valoriza a sua própria informação, mais você abre. Tem gente que fala, mas meus dados já vazaram mesmo, todo mundo tem tudo, por que eu vou me importar? Eu falo, não, é muito importante, é a sua identidade. O modo como você mexe o mouse, às vezes, o modo como você se comporta, o que você digita, o seu rosto, o modo como você escreve, tudo isso faz parte da sua identidade. É muito importante você proteger. Eu estava pensando em duas perguntas. A primeira delas é a seguinte. Às vezes a gente fala, Bia, né, que sobre uma guerra nuclear, o fim do mundo. Fazendo uma analogia, esse desenvolvimento tecnológico produziu essa fissura dentro da história, que a gente pode dizer que existe um mundo antes de todo esse arcabouço, de toda essa estrutura, e um outro mundo que a gente nem sabe muito bem como ele vai ser em função dessas tecnologias. Com certeza. Com certeza. E acho que você deve saber até melhor do que eu, enfim, todas as discussões filosóficas por trás disso. Existia muito um grande alarde, eu diria, com relação, por exemplo, ao advento da internet. Eu, por exemplo, faço parte da geração que a gente brinca que são os zillennials. Eu não sei se eu sou millennial ou se eu sou geração Z, eu tô bem ali no meio. Mas eu sei, eu vi um computador, eu vi os primeiros computadores em casa, eu sabia o que era um disquete, eu sabia o que era uma fita cassete, e aí eu fui vendo a migração disso pro que a gente tem hoje. Mudou a vida. Assim, eu acho muito difícil voltar ao modo como as relações eram antes, até porque basicamente todas as demandas da sociedade, o que a gente consome, o que a gente espera, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tem medo, muito disso perpassa pelo modo como a gente consome na internet, de uma maneira geral, não só redes sociais, mas assim, os nossos hábitos de consumo, etc. E agora a gente está vendo outra grande mudança com a questão do advento da inteligência artificial, principalmente da inteligência artificial generativa. Às vezes, não sei se aparece para você, às vezes, aqueles vídeos, isso aqui é real ou é IA? E cada vez mais eu fico assustada com a verossimilhança dos vídeos ali. Obviamente, sempre tem alguma coisinha aqui que você consegue decifrar, por exemplo, que aquilo lá não é real. Mas é algo que tá mudando de novo.
o modo como a gente retrata acontecimentos, como a gente compartilha coisas, às vezes como a gente lembra das coisas, tá mudando, e eu acho que é uma coisa que não tem volta. Existem vários especialistas, né? Enfim, eu sempre fui um pouco cética com relação a esses estudos de como vai ser daqui 5, 10 anos no futuro, mas tem alguns casos de algumas previsões de como ficaria o mercado de trabalho, como ficaria o estado da tecnologia daqui 5 anos, que isso aconteceu em 2. Então, vai mudar muito. Vai mudar muito, mas ao mesmo tempo, às vezes, um medo que as pessoas acabam me perguntando bastante, e isso eu fico muito tranquila de responder já. A IA vai acabar com o meu trabalho? Depende do seu trabalho, mas assim, falar que vamos todos ser substituídos por máquinas? Não, não vamos. Não vamos. E eu tenho exemplos muito bons disso. Por exemplo, quando fala questão de medicina, eu lembro de ouvir algumas pessoas falando que a radiologia é uma residência que nem vale a pena, porque todos os exames vão passar pela interpretação da inteligência artificial. Você só vai precisar de um médico ali para dar o ok e seguir. E, na verdade, está acontecendo justamente o contrário. Por quê? Agora, o processo de você fazer a interpretação daqueles exames de imagem, tudo bem que ele está mais rápido, só que ao mesmo tempo você, justamente pelo fato de você precisar ter essa pessoa qualificada, na verdade, aumentou a demanda por esses profissionais, não diminuiu. Porque você tem um maior número de informações, mas você tem um número menor de pessoas para fazer a leitura desses dados de forma criteriosa. Exato. Então, as habilidades, as competências que você precisa desenvolver para um mercado de trabalho, eu posso falar um pouco mais do jurídico, mas eu acho que de uma maneira geral, elas vão ser diferentes. Porque muita coisa que era o básico, que às vezes a gente, por exemplo, precisava de um estagiário, é desse modo que muita gente entra no mercado de trabalho. Muitas funções que a gente fazia, por exemplo, com o estagiário, elas desapareceram, elas foram automatizadas. Só que existem muitas outras em que eu ainda vou precisar de um humano competente, um humano que saiba entender o que está acontecendo ali para ser capaz de extrair valor daquilo. Então, eu sou uma pessoa eu gosto de me considerar uma pessoa otimista, por mais difícil que seja, no sentido de que as coisas mudam. Assim, a gente não anda mais tanto de charrete, de carroça, você anda muito mais de carros e veículos motorizados, mas o mundo não acabou por causa disso. O mundo só mudou. Você não tem mais pessoas especialistas em datilografia, porque todo mundo usa computador, mas você perdeu essa profissão, mas em compensação você criou outras. Então eu acho que as coisas, elas mudam. Elas apenas mudam, elas não são simplesmente um corte abrupto ali. Acho que você falou uma coisa interessante, você falou muitas coisas interessantes, mas na sua fala tem uma coisa que agora a gente vai precisar ombrear a realidade com não humanos. Sim. E é isso que a gente precisa entender. Acho que não passa nem por aceitar, porque isso já é um fato, mas entender. Né? Quando você fala assim, eu vou precisar de um humano, é porque você também estará com outros não humanos, ou aquilo que a gente pode chamar de outros, né? Numa categorização que vão atuar, mas que dentro de uma outra referência. Nossa, eu tô pensando aqui em um monte de... Tem um filme chamado O Homem Bicentenário, que é muito interessante, que fala sobre isso, que é um momento em que, né, qual é a categoria de humano e de máquina, o próprio Blade Runner Caçador de Androides, enfim. Excelente. Então, essa conversa já aparecia, mas agora ela faz parte do nosso cotidiano, assustadoramente. Ela faz, mas eu acho que, e nesse ponto, puxa uma outra coisa que eu sempre adorei, e é um atrativo, eu acho, que da minha área, que é você ver como que a ficção enxerga tudo isso, né? Porque é engraçado, às vezes a gente ouve, nossa, isso daqui é muito Black Mirror, né? Sim. Ou então, nossa, eu jamais imaginava que eu estaria, sei lá,
conversando com um robô, que a tecnologia seria desse jeito. Mas eu acho que nessas horas a ficção, não tanto do ponto de vista técnico, mas de um ponto de vista filosófico, os dilemas que são apresentados ali, eles são muito interessantes. E eu acho que isso é uma coisa também que eu vejo que, não sei se é porque eu sou muito aficionada nisso, eu gosto demais, mas eu acho que é algo que as pessoas também podem se inteirar. Você não precisa gostar, mas eu acho pelo menos saber como é que isso foi tratado ali na teoria. Porque é uma coisa interessante quando a gente fala de inteligência artificial. Você sabe onde surgiu o termo? Não. O termo surgiu nos anos 50. Surgiu em uma conferência, se não me engano, em 1954. Existe essa história, enfim, todo aquele desenvolvimento, por exemplo, da máquina Enigma ali teve até o filme, eu esqueci o nome o nome do cientista, que, enfim, é a questão do computador. Turing. Isso, Turing. Alan Turing. O Turing, ele, por exemplo, criou um dos testes ali. O teste que ele criou não é técnico, o teste que ele criou é filosófico, para saber se você está conversando com um humano ou com uma máquina. Que a ideia é você testando um sujeito ali, você não sabe o que está do outro lado ali, num biombo ou o que quer que seja, e ele dizia, muito grosso modo, que você vai ter criado uma inteligência artificial a partir do momento que você, interagindo com aquele sujeito, você não souber distinguir se é um humano ou se é uma máquina. Dependendo do contexto, você pode falar que hoje em dia a gente já está assim. Sim. Mas em outros contextos você percebe que aquela aplicação ela só funciona muito bem daquele jeito muito específico. Ela não é um humano. Uhum. Ela não tem a nossa vivência, todas as nossas capacidades, enfim, biológicas e psicológicas e mentais e espirituais, enfim, falta vida ali. Então, enfim, dando toda essa volta para falar que, na verdade, tudo que a gente está vendo agora é um resultado de estudos, especulações de muito tempo. A questão é que agora isso está começando a acontecer e está vindo muito rápido. Nem todo mundo está pronto, mas não veio do nada. E você disse, a gente vai ter que trocar o pneu com o carro em movimento, quer dizer, prontos ou não, isso já faz parte da nossa vida. Bia, muito obrigada. Olha, eu tenho tanta pergunta para falar para Bia, e aí eu te convido, Bia, porque esse é um tema, eu acho que essa é uma primeira de outras tantas conversas. Acho que a gente pode convidar quem está assistindo, a colocar suas perguntas, e aí a gente pode, enfim, até desenvolver uma conversa, mesmo que seja online, né? Usar esse caminho para a gente poder responder, porque é infinito, né? É muita coisa. Passou tão rápido, professora. Passou tão demais. Rápido. Mas conta comigo, é um assunto que eu amo conversar. São tantos assuntos. Eu vou escrever uma dissertação de mestrado sobre isso, né? Se tudo der certo, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente chama de emotional AI, quando você tem os sistemas de inteligência artificial que eles são usados para companheiros, que as pessoas se apegam a eles. Sim. Como lidar com isso, assim, como fazer de uma maneira responsável, o que a legislação consegue cobrir, o que precisaria trazer a mais, assim. Então é um tema que eu sou apaixonadíssima. Nossa, isso muito me interessa. Tem aquele filme chamado Her, que vai falar de um professor que vai, enfim, começar a tecer. E também tem um outro filme que tangencia essa questão, que chama Ex Machina. Eu amo esses filmes. Essa máquina é muito bom. É muito bom. Eu preciso te confessar que esses dias eu fiz uma coleta de dados num dispositivo de inteligência artificial e eu fiquei horas, né, fazendo perguntas e tal. E na hora de finalizar eu perguntei, nossa, como é que eu posso te chamar? Aí, você pode me chamar pelo nome, enfim. E aí eu falei, quando eu voltar aqui, você vai saber essa conversa, né? E aí a inteligência falou, não, eu tenho aqui alguns dados, algumas coisas eu retomo. E aí quando você fala sobre a questão emocional, né?
a gente atribui, né? Aí a gente vai para a filosofia, né? É o sujeito que nomeia, é o sujeito que corporifica aquilo, né? A gente podia começar mais 1 hora de conversa só a partir daqui. Eu tinha tanta coisa para falar sobre. Mas vamos, mas então a gente já deixa, você já veja um outro dia que eu faço questão, porque olha, e é tão necessário, Bia, porque as pessoas que estão nas redes sociais, elas estão, né, só raspando na superficialidade, e o quanto a vida delas é impactada por isso. Elas precisam pensar sobre isso, precisam fazer perguntas sobre isso, precisam refletir sobre isso. E é para ontem, né, Bia? É para ontem. Mas muito obrigada pela vida. Eu que agradeço o convite, a insistência e a oportunidade aqui. Muito obrigada mesmo. Eu vou deixar o endereço da Bia, das redes sociais, tá, Bia? Depois você deixa com a gente, vai aparecer. Veja daqui das suas possibilidades. Eu sei que você tem muitas tarefas, mas essa é uma outra coisa importante do canal, sabe, Bia? A gente conversar com as pessoas que têm autoridade naquilo que elas estão dizendo. Então nós não estamos numa conversa fortuita, uma conversa irresponsável sobre um tema do nosso campo do achismo. Então, e eu tenho essa oportunidade linda de aprender tantas coisas com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. De novo, segurar essa mão. Obrigada, gente. Obrigada por você ter ficado até aí. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer. E até a próxima. Até.